Ei, para você que se encontra desanimado, para você que se encontra desesperançado, desacreditado do amor, desacreditado da vida e de muitas coisas que você pensou que iria conseguir, mas que ainda não conseguiu, eu tenho uma palavra de ânimo para a tua vida. Você lembra que o deserto em que Davi estava não foi um deserto para que ele se desesperasse e chegasse ao ponto de dizer que na vida dele não teria sucesso. Até porque no deserto em que ele se encontrava, cuidando das ovelhas do seu pai Jesser, bem, era um deserto, mas não era um deserto para a morte, era um deserto em que ele estava batalhando e acreditando. Enquanto Davi estava no deserto, trabalhando, acreditando, fazendo aquilo que era bom, Deus estava escrevendo uma grande história que para muitos, Davi ia começar a escrever ainda a sua história. Mas não, antes de Davi começar a escrever a sua história, passando ponto a ponto, passando aquelas pequenas lutas, Deus, ele já tinha determinado que Davi seria brilhante, que Davi iria brilhar muito, porque ele mesmo, porque o próprio Deus, ele estava escrevendo a história de Davi. O próprio Deus, ele estava com um plano formado para a vida de Davi. É assim que acontece. É isso mesmo. Se você está passando pelo deserto, pela luta, pela contenda, passando pelo sufoco, pela água, pelo vento, acredite, esse vento, essa luta, essas perseguições, elas não vão te vencer. Se você não acreditar, fica mais difícil. Você tem que acreditar. Você tem que saber que Deus, ele está sempre pelejando por você. O deserto pelo qual você tem passado, ou que talvez você esteja passando ainda, não é um deserto para a morte, é um deserto em que Deus, ele vai te aperfeiçoar nessa vida. É só você acreditar. Você lembra de José? José foi jogado no calabouço pelos seus irmãos e alguns quiseram planejar a sua morte, só que a pedido de um outro irmão, a morte não chegou até José. O que é isso? É a mão de Deus. Mesmo no deserto, lembre que a mão de Deus está sobre a sua vida. Mesmo na tribulação, mesmo no vendaval, na tempestade, no fogo, na água, no vento, Deus, ele está com você. É só você continuar acreditando. Olha para esse lugar aqui, que é um deserto. É um lugar que muitos não querem estar nesse lugar, nesse local. É um lugar onde, hoje existem algumas residências mais longe um pouquinho daqui, mas teve um tempo aí que quase ninguém passava por aqui. Era um deserto onde ninguém queria passar, muito menos morar. Mas todo deserto, ele é preparado por Deus. Antes que o deserto existisse, Deus, ele já existia. De eternidade a eternidade, Deus é Deus. Acredite nisso. Que Deus continue te abençoando nesta manhã.